Ser mãe de 3 filhos te preparou ou te desafiou ainda mais para lidar com conflitos? Hoje os maiores problemas, ou talvez o maior problema de condomínio, tem a ver com financeiro? Qual é a diferença, talvez prática, do que o síndico faz e do que a administradora faz? Mãe de 3 filhos, advogada e gestora condominial. Ela atua onde direito e decisão se encontram. No dia a dia dos condomínios, lida com conflitos, pessoas e realidades diversas. E dessa vivência, nasceu a Marca, da qual é fundadora e CEO. Qual que é a conclusão que você tem sobre a sociedade? Tem casos que ele se estende um tanto, que o desgaste é tão grande que a melhor situação é que nem o síndico, nem a administradora esteja tratando esse conflito. O síndico, essa imagem do síndico, ele tá ali dentro, mesmo você estando, ou a partir do momento que uma administradora entrou, não tem síndico, é só administradora. Sejam bem-vindos, queridos e queridas do meu Brasil, e estamos começando mais um episódio. Esse episódio aqui vai ser especial. E assim, para você que mora em condomínio, você tem que mandar esse episódio pro grupo do condomínio. Eu acho que é esse o lugar, entendeu? Porque assim, conflitos, pessoas e todo esse rolê aí, esse episódio ele vai ser uma aula, entendeu? Então já tô dando a bola aí pra você já pegar. Eu trouxe uma convidada aqui que eu tô até curioso para entender como que ela organiza esse rolê, porque lidar com pessoas é o desafio de geral, né? De várias empresas aí. Então vamos lá. Seguinte, a nossa convidada aqui, ela é mãe de 3 filhos, advogada, gestora condominial, atua na linha de frente entre direito, administração e tomada de decisão em condomínios, ou seja, é um desafio, lidando diariamente com conflitos, orçamento, assembleias e crises reais. Isso que eu quero saber aqui, como é que ela administra a crise. Mas assim, como já tem 3 filhos, então tá tranquilo, mais difícil já fez. Experiência em direito da saúde e direitos sociais, ampliou o olhar sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, o que impacta diretamente a forma como ela conduz as demandas condominiais. O olhar dela vai além dos números, envolve pessoas, limites, responsabilidade coletiva e escolhas difíceis. É sobre isso. Vamos falar hoje com a Dani, fundadora e CEO da Marca. Muito obrigado. Sou eu. Estamos Muito aqui. obrigado por você ter vindo. Eu quero entender melhor esse rolê aí, porque assim, vou começar fácil, né? Você quer que eu comece fácil, tranquilo? Como é que você tá aí? Tranquilo, Tá né? de boa? Deixa eu me ambientar, Então né? vou Ficar à bem light, vou bem vontade, né? light. Me estreia, então vamos devagar, né? Eu quero saber aqui, ó, preparei uma pergunta carinhosa. Ser mãe de 3 filhos te preparou ou te desafiou ainda mais para lidar com conflitos? Me desafiou muito mais. Me desafiou. Ser mãe, pura e simplesmente, já é um grande desafio. Exato. Ser mãe atípica é um desafio duplo. Então, por isso que eu digo que me preparou, né, para o mundo do direito e principalmente para a questão da gestão condominial, que a gente lida com diversas personalidades, é um caldeirão ali, né, de pessoas, de conflitos. Então, me preparou para esse desafio. E, por exemplo, o que você faz hoje foi uma coisa pensada, uma trajetória, ou assim, tipo, sou advogada, aí surgiu aqui uma oportunidade, aí foi, então foi indo ou planejou? Quero Não, lidar com pessoas que eu adoro. Eu adoro não, lidar com conflitos. não foi planejado. A minha trajetória, Júnior, foram acontecendo coisas que eu fui observando as oportunidades e ali me aproveitando daquela oportunidade Uhum. para fazer o negócio virar. Então, e antes mesmo de eu entrar aí de me formar advogada, de estar no mundo condominial, eu passei por diversas áreas, né? Sem formação ainda, né? Não tinha formação como advogada, passei por diversas áreas. E isso também me trouxe uma experiência muito interessante. Mas para entrar na área condominial, foi mesmo uma oportunidade que eu Legal. tive ali, e foi uma oportunidade que eu fui contratada como advogada, e eu comecei a observar o quanto a insatisfação
dos condôminos, né, levavam a mudança de contratações, né, e eu vi ali um mercado promissor. E isso eu estou dizendo praticamente há uns 15 anos atrás, tá? Caraca. Um mercado promissor. Foi quando eu fui contratada, né, por um grupo de moradores que estavam insatisfeitos com a gestão, com a sindicância, e queriam tirar aquela síndica e nos contratou para fazer esse trabalho. Foi o meu primeiro contato com o mundo condominial e já foi aquele contato traumático, né? Você entrou Porque como conflito, advogada, então? como advogada desse grupo de condôminos, né? Caraca. Então foi um trabalho que eu fiz para esse grupo que repercutiu de forma Legal. positiva, porque tinha um grau de satisfação muito grande com a gestão, e nós fizemos ali um trabalho administrativo. Naquele momento nós nem precisamos, não lançamos mão de ações judiciais, nada. Foi um trabalho administrativo, Tá. mas amparado pelo direito, né, por todas as questões jurídicas, e nós conseguimos ali entregar para os condôminos o que eles esperavam e o que eles vinham tentando fazer há anos, porque eles vinham ali lidando com aquela situação há anos e não conseguiam ter êxito. Então, foi meu primeiro contato com a parte condominial. Mas uma questão, eles queriam tirar o síndico. Exatamente. Eles É queriam mesmo? E, tipo, pra tirar um destituir. síndico tem esse rolê todo aí? Nossa! E eu tô falando disso há 15 anos atrás, né? Hoje é muito maior essa demanda de destituição de síndico, né? Caraca. Hoje, o mercado condominial, ele representa, né, ele é uma máquina, né? Os condomínios, você vê, hoje os condomínios tem esses parques, clubes e etc. Então, os condomínios, eles viraram, apesar de ter personalidade jurídica e ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, ele tem grandes fins lucrativos, Uhum. porque o condomínio virou um grande tomador de serviços. Tanto é Sim. que hoje em dia tem a figura do síndico profissional, né? Lá, antigamente, era muito comum ter o síndico morador, que ele não tinha muita experiência, geralmente era aquele aposentado, né? Ah, vou ter Sim. isenção da cota condominial. Não, mas virou realmente esse mundo, a área condominial em si, ela virou um grande negócio. Ele é quase um gerente geral de um hotel. Só que no caso de Exatamente. um condomínio. Exatamente. Ele é um gestor, né? Ele é um gestor. Então, ele recebe um cheque em branco para lidar ali com o dinheiro de uma comunidade imensa, né? Então, lá, quando eu tive o meu primeiro contato com esse âmbito condominial, foi dessa forma, ali, com a insatisfação, vamos tirar o síndico, tinha uma insatisfação com a gestão, né? Uma gestão meio difícil mesmo, né? De acesso. E foi dali que eu vi uma oportunidade. Eu vi essa oportunidade e falei, bom, a gente pode fazer uma administração de condomínio legal. Tá. Eu, com a minha visão jurídica, né? A gente Sim. aperfeiçoou aí com a questão administrativa e dali nasceu. Né? Ali a gente abriu a marca e estamos aí até hoje. Eu vou entrar nesse ponto da marca, que é legal pra galera entender, mas hoje os maiores problemas, ou talvez o maior problema de condomínio, tem a ver com financeiro? Tipo assim, o Muito, síndico não tá mostrando aqui de fato os gastos. muito. Sabe Toda hora que... aumenta, que não sei o quê. Acho que o financeiro é o que pega mais, né? Exatamente. E a administradora, como ela entra aí? Quando há uma insatisfação da comunidade, né? Com a gestão, com o síndico. Porque quando a administradora chega no condomínio é porque tem um problema, porque tem uma insatisfação, teve aquela troca e etc. E é óbvio, o financeiro é o lado mais sensível, né? Porque vai refletir no bolso do proprietário, do morador, do condômino. Então, realmente há isso. E aonde muitos síndicos pecam, que acaba levando a essa questão da destituição, né? É na prestação de contas, é na transparência e na comunicação. Caraca. Porque, imagine, você tem que planilhar tudo, né? Tem que prestar contas para os condôminos da receita, da despesa, o porquê daquele gasto. Mas hoje, o que é interessante, né? E até fazendo um comparativo lá de quando eu comecei, hoje não basta só você abrir lá o Datashow, o PowerPoint e mostrar as planilhas. Não. Você tem que contextualizar aqueles números, né? Por quê? Porque o condômino, ele só afeta ele o que ele vê, né? Muitas vezes, a gente fala que tem aqueles síndicos que são políticos, né? Ele cuida do que o condômino está vendo. Então, ele deixa, muitas vezes, de
de cumprir alguma obrigação legal, recolher algum imposto, mas o jardim está sempre bonito, né? Entendi. Toda aquela área comum tá maravilhosa, Então, tá às vezes o cara é linda. muito simpático e ele fala assim, é gente Exatamente. boa. É. E aí, e isso é na grande maioria dos condomínios, tá? As pessoas não fazem o dever de casa, que eu costumo dizer. Quando eu vou abrir as assembleias, eu digo que vocês têm que fazer o dever de casa. E o dever de casa é fiscalizar, é verificar realmente as contas do condomínio, né? Mas a questão financeira é um ponto muito sensível, sim, hoje. E os síndicos que se sobressaem, né, sobretudo os profissionais, e até os moradores que acabam caminhando para uma profissionalização. O que acontece? É a forma que você presta contas, é a comunicação. Hoje, os condôminos eles querem serem ouvidos. Sabe? Muitas Sim. vezes a gente chega num condomínio novo, né? Enfim, a gente é contratado e primeiro a gente quer compreender como é que funciona ali, o perfil dos moradores. E isso faz a diferença. Por quê? Porque o condômino que se sente ouvido, sabe, ele te dá menos demanda, Uhum. sabe? Porque o senso de justiça para ele falou, não, eu fui ouvido, eu ajudei a construir essa situação, Participei do eu processo. participei do processo. Então, mesmo que por exemplo, numa assembleia, ele não concorde com o que está sendo proposto, e ele venha a ser voto vencido, ele sai, sabe, com aquela sensação de justiça. Não, eu participei, sabe? Eu Sim. construí isso. Então, isso E uma coisa é engraçada que você está importante. falando, por exemplo, o fato do síndico trabalhar certinho, tipo, é um diferencial, né? É uma coisa que deve ser obrigação e, nossa, esse síndico aqui É, é um diferencial e o grande não deveria diferencial ser, né? é a transparência. Por quê? É. E hoje em dia, o que a gente até a gente tem tomado isso como até uma padronização mesmo, né? E isso a gente sempre recomenda para os síndicos. Ter um canal direto de comunicação com os condôminos. Tá. Sabe? Por quê? Porque ele está vendo para onde está indo o dinheiro dele. Teve Uhum. manutenção, teve um problema aqui na bomba. E hoje a gente está pedindo, inclusive, para os condomínios terem redes sociais, por exemplo, sabe? Porque o alcance é muito grande, né? A gente Uhum. recomenda, e é para quê? Para comunicar com os moradores e eles acompanharem esse dia a dia condominial, tá? E isso reflete positivamente para a vida do síndico e para a nossa, né? Antes de eu perguntar o que que é a marca, porque assim, você é advogada, aí você teve essa oportunidade e você entrou no condomínio para mediar. E aí, talvez dali que eu imagino que tenha criado a marca. Exato. Mas eu queria saber o seguinte, quando você entra num condomínio novo, o que que você percebe primeiro? Você percebe primeiro o problema ou as pessoas? Tipo assim, entrei, tá, temos um problema. Mas o problema é o mais evidente ou você começa a observar as pessoas? Tem um método de trabalho? Vamos ficar aqui um mês, vou ficar assistindo a galera. É isso mesmo. Como é que a gente tem feito hoje? A gente primeiro conhece as pessoas. Por quê? Porque os problemas existem, isso é fato. No entanto, esse problema, quando a gente é contratado, esse problema ou essa insatisfação, eh, isso nos é relatado pelo síndico. Só que muitas vezes esse relato ele vem viciado. Então, Hum, qual é o diferencial da gente estabelecer uma comunicação e uma conexão com os moradores? Porque por mais que o contratante seja o síndico, o contratante direto, eu digo, né? uhum. Mas eu tenho ali, no universo de 100 unidades, eu tenho 100 contratantes, Sim, exato. né? Então eu tenho que primeiro compreender o perfil dessas pessoas para entender se esse problema existe ou se é uma criação. Porque muitas vezes o problema não existe, sabe? O Aham. problema não existe, porque isso às vezes é um factoide que o próprio síndico cria para ele se blindar de alguma coisa, Aham. sabe? Então é importante que nós, como administradores, gestores de condomínio, a gente tenha essa sensibilidade de conhecer as pessoas que estão ali mesmo, de ouvir, para a gente conseguir apurar ali e recomendar e aplicar realmente algo que vá gerar resultado. Porque em condomínio, o que eles querem é resultado. Sabe? O que o Uhum. morador quer é resultado. Não é falar, não, mas nós vamos aplicar aqui a fórmula tal, o método. Não, eu quero resultado. Eu quero como é que nós vamos resolver esse problema aqui. Uhum. Então, acho que o primeiro momento é esse, a gente conhecer os perfis dos moradores, as pessoas, como que é a relação que se estabelece ali, para que a gente possa propor, sabe, uma gestão de escuta mesmo, uma gestão próxima do morador. E até, por exemplo,
às vezes você também tem a sensibilidade de ver, será que o síndico realmente não está sendo honesto? Ou um morador pegou birra e fica Tem isso fuzilando o também. síndico, e o síndico às vezes tá fazendo um bom trabalho, mas assim, não sei o quê. A gente tem que sempre ter esse filtro, né? Muitas vezes existe esse problema, porque imagine, Que aí é o lidar com pessoas. Migão, você vai ter que conviver. o cara, por exemplo, o síndico, ele tá ali para garantir que a convivência, né, Uhum, fique sob controle. E o condomínio, ele tem as regras. A lei maior do condomínio é a convenção do condomínio e tem o regulamento interno. uhum. Que o regulamento interno ele vem mesmo para estabelecer ali as regras de convivência. E o síndico nada mais é que um grande aplicador dessas regras de convivência. Então, muitas vezes ele tem que advertir, multar, e isso vai gerar, claro, uma insatisfação naquele morador. Né? E aí ele acaba, ele não verifica, toma isso para si como algo pessoal, como se fosse uma perseguição, e aí isso vira um problema. Vira um Tá. problema, porque tudo que o síndico propõe ou vai fazer, por mais que ele esteja fazendo uma gestão transparente, correta, aquele morador vai ser sempre contra e vai estar ali fomentando, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Porque em condomínio virou a febre, grupo de WhatsApp, e aí eles tratam tudo naquele grupo como se fosse A oficial. salada. Não vão na assembleia, não participam das reuniões oficiais, mas ali no grupo de WhatsApp é que tudo acontece, né? Não, e fora que a pessoa às vezes não vai na assembleia, mas assim, ela quer dar o pitaco e não participa, né? É bem isso. Em condomínio é exatamente isso. Por Que isso, beleza o seu segmento, né? Que tranquilo. por isso que a comunicação é importante, né? Mas sabe outra coisa que assim, a gente fala muito de comunicação, e a gente estabeleceu uma comunicação limpa com o morador e etc. E aí a gente fortaleceu muito o nosso time nesse sentido, né? Vamos estar ali falando com os moradores, alertando eles sobre as coisas do dia a dia, o que ele não deve fazer, que está previsto no regulamento, para que evite que ele leve uma multa e etc. E aí, quando você publica lá os comunicados, os avisos, a pessoa nem abriu, ela só vê o título. Ela antes dela abrir e ler o conteúdo, ela já está discutindo no WhatsApp da administradora, do síndico, sabe, sobre um assunto que ele sequer teve o trabalho de ler, Caraca, sabe? mano. Então, é administrar esse tipo de conflito também. Explica pra galera aí, até pra para eu entrar em outras coisas aqui, o que que é a marca? Como é que nasceu assim a marca? Pelo que eu deduzi aqui, a marca nasceu então de uma oportunidade barra necessidade e aí começou a pegar mais firme. O que que é a marca, de fato, pra quem tipo não conhece nada? Eu não sei quem é a Dani. O que que é? Bom, a marca é uma administradora de condomínios, né? Nós estamos aí no mercado há 15 anos, e como eu mencionei, a marca surgiu dessa oportunidade, né? Eu já tinha um escritório de advocacia, né? Eu não atuava na área condominial diretamente, eu atuava na área previdenciária, trabalhista, mas eu já tinha um escritório. E eu já havia feito um trabalho específico para uma síndica, um trabalho muito pontual, e ela nos indicou para esse grupo de moradores, né? E aí eu, como disse, atendi esse grupo de moradores, fizemos um trabalho legal naquele condomínio, e aí a marca nasceu. Eu falei, pô, por que não, né? Porque logo em seguida, um segundo grupo de moradores também me contratou, né? Uhum, Com a mesma situação. tá. Porque trabalhar em condomínio é assim, você faz um bom trabalho, esse cara aqui que mora nesse condomínio tem um tio, a tia, o Exatamente, eu ia fulano, falar. o cicrano, e fala, pô, ó, entrou tem uma advogada lá que tirou aquela síndica que não estava legal. Porque é assim que eles falam. Sabe, aquela síndica que a gente estava tentando tirar há 2 anos? Então, aquela advogada que a gente contratou deu certo. E aí, isso vai falando e vai rolando, e foi bem assim que aconteceu. Então, além de eu ver a necessidade dos condomínios terem uma assessoria jurídica, de terem, né, porque essa assessoria, desse âmbito jurídico mesmo, eu falei, pô, mas o que é necessário para um condomínio continuar trabalhando? Eu vou lá, sou contratada para destituir a síndica. Uhum. Beleza, destituiu, tirou. Vai entrar outra, tem que ter uma administradora, certo? Então, por que Então não? vocês ficam durante o período que não tem um síndico. Né, na verdade, quando a gente fez esse trabalho, nós não tínhamos administradora. Né? Nós Tá. fomos contratados, meu escritório foi contratado para Advogado. advogar em favor desse grupo, Uhum. tá? Mas nessa ocasião eu vi essa oportunidade. Falei, poxa, é algo que eu acho que a gente pode fazer bem feito, né? Eu vi, nasceu da dor.
Nasceu da dor. Eu vi Legal. naquele grupo de moradores o que eles tinham. O que eles tinham de insatisfação, o que tinha de deficiência. Por quê? Automaticamente, se eu fui contratada por aquele grupo para fazer um trabalho de afastar aquela síndica e aquela gestão que estava, entre aspas, viciada, eu tive acesso aos problemas do condomínio. Né? Sim. E eu tive uma relação ali, naquele momento, com a administradora que estava trabalhando ali. E ali eu vi alguns pontos que eu falei, poxa, mas eu não faria desse jeito. Eu acho que se a administradora tivesse feito assim, essa não precisaria chegar a esse ponto, Sim. sabe? Então eu tive o meu contato ali e eu falei, pô, a gente pode sim trabalhar nesse ramo. Eu vou trazer a minha experiência profissional jurídica, né? Trazer dentro do administrativo aqui e eu acho que pode dar certo. E deu certo. Então E- nasceu disso. E é engraçado que, assim, um prédio de 100 moradores, exemplo, você entrou como marca, administradora de condomínios. Mas para você, como advogada, você tem 100 possíveis clientes ali também, como Exatamente. advogada. Sim, aí eu me esbarro até na questão do compliance, da ética, etc. Mas existe sim, Existe essa possibilidade. existe sim. Essa questão nós temos hoje o nosso departamento jurídico próprio da marca. Hoje, na marca, eu não sou a advogada da marca, né? Tá, Hoje, porque essa figura se confunde muito para os condôminos, tá. né? Porque não E- pode misturar as coisas. Exatamente, Tá. né? Por exemplo, eu como advogada, eu não posso fazer esse tipo de captação de cliente. Então, eu me dedico hoje à gestão condominial e, óbvio, né? Também faço assessoria jurídica. Então, eu tenho, por exemplo, clientes da marca, que eu tenho administração de condomínio, eu tenho clientes da advocacia, em que eu dou assessoria jurídica condominial. Cara, Tá. um parênteses que eu nunca entendi, que tipo, eu acho que eu já falei uma vez com uma advogada, eu não entendo por que que no Brasil você não pode, o advogado não pode fazer marketing, cara, não faz sentido. A OAB até flexibilizou um pouco, tá? Como é que você vai Mas vender? Como é que você vai trabalhar? Pois é, pois é. Nossa atividade não é uma atividade comercial, mercantil e etc, né? Então tem toda essa questão aí que o código de ética a gente tem que tomar muito Caraca, cuidado meu. com isso. Mas a própria OAB hoje se utiliza também de vários canais, né, as redes sociais e etc. Mas a gente ainda tem bastante restrição, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão. E é muito comum quando a gente está trabalhando dentro do condomínio e o condomínio sabe, a senhora é advogada, né, doutora? Então, eu tô com um problema na minha família, pensão Você não alimentícia, pode pegar. eu não posso. Você tem que Se você eu pode indicar estiver, o seu, o seu se eu escritório. estiver naquele condomínio trabalhando como advogada do condomínio, por Tá. exemplo, eu não posso advogar para o condomínio. Eu tenho esse impedimento, tá? Eu tenho esse impedimento. Porque você imagine, eu sou advogada do condomínio. Aí aquele condomínio que me contrata, né, vamos dizer, para resolver uma situação extra-condomínio, tá? E aí Pessoal dele. exatamente. E aí, por uma questão, ele se torna inadimplente, eu tenho qualquer questão no condomínio que eu tenha que ingressar com uma ação contra ele. Como é que Ele é eu seu fico? cliente. Entendi agora, faz Entendeu? sentido. Então eu não posso ali, Mas, eu por tenho exemplo, o impedimento. fato de você estar ali como marca, mas você tem o seu escritório como advogada, você não pode também. É uma captação, pode ser entendida assim como Outro uma advogado da sua captação. equipe pode atuar. Sim, mas pode ser interpretado muitas vezes como uma captação de clientes indevida Tá. e etc. Então a gente tem que ter muito cuidado também nessa questão, porque se confunde, não Que doido, não adianta. tinha pensado Essa nisso. questão de ser advogado. Aí, deixa eu tirar uma dúvida, doutora. Acabou a assembleia. Acabou a assembleia, tal, tal. Ai, mas eu queria conversar com a senhora no particular, doutora. Que a senhora é advogada, né? Então, poxa vida, eu não posso te ajudar. Porque, infelizmente, se eu estou ali como advogada do condomínio, eu não posso te ajudar. Posso te ouvir, posso até te orientar, mas advogar para você eu não posso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, Caramba, sim. que doideira esse negócio. E uma outra dúvida aqui. Você beleza, administradora de condomínio, mas assim, o síndico, essa imagem do síndico, ele tá ali dentro, mesmo você estando, ou a partir do momento que uma administradora entrou, não tem síndico, é só administradora. Não, nós temos a hierarquia. O síndico, ele é ali, vamos dizer, ele é o gestor do condomínio, né? Ele é o dia Então, a dia. ele é o representante eleito pelos condôminos, Tá. tá? Então, e é ele quem contrata a administradora e todos os demais prestadores de serviços que são necessários para o condomínio, tá? Então, a administradora não substitui a figura do síndico, né? A administradora, ela é um braço do é um síndico. braço do síndico. Exatamente, ela não Cara, mas substitui de forma pra alguma. vocês
que são um braço, tirar um síndico, então aí você entra pela instância como advogada. Exatamente, exatamente. Tá? Então, eu, como marca, eu não faço esse trabalho, né? Tá, Não faço. Agora, como advogada, né, eu tá. posso ser contratada sim para fazer esse trabalho. Mas aí, beleza, eu entendi. Agora, assim, pra aquela pessoa que, tipo assim, cara, peraí, tá confuso. Qual é a diferença, talvez, prática do que o síndico faz e do que a administradora faz? Até, por exemplo, assim, é que nem contador, né? Tipo, peraí, não entendi, explica de novo. Aqui eu tenho uma administradora, eu tenho um síndico, mas pra mim eu nunca entendo com quem que eu falo, qual é a diferença básica desses dois aí? O síndico, ele tem a figura de ter esse papel diário aí, de manter essas regras de convivência, tá? Tá. Então, ele tem todo o papel operacional, né? Porque é ele quem tem que ter, em tese, conhecimento de todas as áreas ali do condomínio, né? Para que ele garanta a funcionalidade do condomínio e garanta que a convivência entre os moradores vai se dar de forma pacífica, Legal. tá? Então, ele está nessa relação direta ali dentro do condomínio diariamente ou é, uma vez por semana, enfim, mas ele está ali nessa convivência diária, no dia a dia, ou seja, é ele que vai ter essa relação direta com os condôminos, com os Tá. funcionários do condomínio, né? Porque nós temos os porteiros, zeladores, então Uhum. é ele que tem essa relação direta. E é ele que tá lá fisicamente. Exatamente. É Tá. ele que está lá fisicamente. E aí ele reporta para nós, como nós somos um braço do síndico, né? Então a gente executa parte das ordens, né, que o síndico delega para nós. Então, por exemplo, nós temos que fazer contratações, vamos buscar os orçamentos, né? Vamos apresentar o Hum. melhor preço de mercado, a melhor qualidade. Então, Legal. a gente cuida de toda essa parte operacional e administrativa, toda a receita do condomínio, né? Então, a gente gera a Vocês que. cobrança para os condôminos, como é que a gente chega na taxa condominial. Então, tudo isso é a administradora de condomínio que faz, Cara, então tá? ter uma administradora, ela é muito positivo pro condomínio e pro síndico. Ela é essencial, ela é Porque, assim, o síndico essencial. sozinho, a chance dele dar problema e falar que ele tá desviando é muito grande. Agora, É, quando tem uma administradora, entende-se que. você sabe que tem síndicos que acabam até por uma questão de custo, né? E aí ele traz, às vezes, para o condomínio, para os moradores, olha, vamos fazer autogestão. Ele fazer a autogestão. Autogestão, tá? Então, o condomínio mesmo tem o síndico e faz a autogestão administrativa. Então, todo esse trabalho que é terceirizado para a administradora, ele passa a fazer. É um grande problema. Claro que aqui eu vou defender Porque vai o dar. meu Não, peixe, a chance dele mas estar sozinho é. exatamente, isso às vezes dá muito certo, mas a possibilidade de dar certo ela é bem pequena. Por quê? Porque muitos síndicos não reúnem a expertise que nós temos e o time que Sim, nós temos mesmo exato. para administrar um condomínio, né? E ele acaba assumindo essa posição de administrador, né, onde faz toda essa parte administrativa de gerar a cobrança e etc. E aí ele deixa deficiente essa parte mesmo de garantir esse convívio entre os moradores. Então aí a gente já encontrou em algumas situações e alguns clientes que migraram para autogestão, não deu certo, Uhum. voltaram para terceirização. Mesmo assim, ó. Por exemplo, você falou assim que é positivo e também não é. Mas assim, mesmo que seja positivo, o fato dele ser um cara formado em administração, ele é contador e ele vai fazer autogestão. Cara, a questão aqui é braço. Muito simples. Exatamente. Ele sozinho não tem braço. Por exemplo, um condomínio que tem 200 moradores, ele não tem braço. Porque às vezes o trabalho do síndico é muito de rotatividade. Ele tem que estar andando pelo condomínio e se relacionando com os funcionários e tudo mais. E não É só como se isso, fosse assim, tipo, uma empresa que tem uma pessoa no marketing e tem 10. é A isso. eficiência de ter 10 cabeças pensando é muito melhor do que um só. É isso, é isso. Por mais que ele vai lançar mão, de fazer as contratações que tem que se fazer, mas o que eu vejo hoje, com a profissionalização da questão da sindicância, da sindicatura, a legislação mudou demais, né? Hoje, os condomínios, eles geram uma receita bem grande. Então, a fiscalização
para os condomínios, ela tem crescido bastante, Tá. né? Então, o que acontece? Por mais que o síndico tenha a sua qualificação como administrador, muitos advogados É mesmo? viram síndico, né? Mas precisa da questão técnica. Hoje, por exemplo, nós estamos em fase de previsão orçamentária. Então, nós temos que adequar as despesas do condomínio à legislação. Então, hoje, por exemplo, tem uma exigência aí que os condomínios têm que ter um laudo da água da piscina e tem que ser assinado por um engenheiro químico, Caraca. sabe? Então, tem algumas exigências. Tem aí a novidade da NR1, né? Nós temos que cuidar dos riscos psicossociais dos funcionários e mesmo os terceiros. Então, são questões técnicas, né? Que muitas vezes o síndico ele está amparado aonde? Na administradora, lá na assessoria Uhum. jurídica, né? Total. Para que ele minimize os riscos. Não só isso, o síndico ele responde diretamente, civil e criminalmente, pelos atos dele. Tá lá no Caraca. Código Civil. Então, mais um motivo para que ele tenha essa gestão de forma profissional, né? Porque aí ele minimiza o risco, inclusive o dele. Se ele é um morador e ele é síndico, não sei se isso, sei lá, acho que talvez na grande maioria, e ele faz alguma ação criminal, como é que fica essa situação? Tipo, ele, sei lá, pode responder, ser preso, mas como é que, sendo que ele é morador? Ele Nós perde o apartamento ou não? Depende, né? Depende. Aí a gente tem a questão da responsabilidade civil e criminal, são duas coisas distintas. Nós tivemos agora sendo noticiado agora, né? Um síndico, salvo engano, acho que de Goiás, que foi preso, suspeito de matar uma moradora. Então, Caraca, não tava nem sabendo. inclusive, eu estava acompanhando o caso e vi um advogado falando sobre isso mesmo, que se instalou ali uma grande polêmica jurídica, porque Aham. o condomínio tem responsabilidade, que foi a sua pergunta, civil e criminal pelo ato isolado do síndico? Depende. Depende. O que esse advogado estava comentando desse caso concreto é o quê? O condomínio, ou seja, a coletividade, foi negligente em manter no cargo um síndico que já estava dando indícios de ter problemas. Por Tá. quê? Porque ele já apresentava um histórico de agressões e etc, né? Então, o condomínio, ele foi o quê? Ele ficou quieto, ficou inerte à O situação. que seria o condomínio nessa O condomínio é a situação? coletividade, é o número, o Ah, grupo os de moradores. moradores. É. Ah, Porque o síndico ele só representa essa massa condominial. Então, eu estou falando lá de um condomínio que tem 100 apartamentos, eu tenho 100 proprietários, certo? tá. Então, o síndico, ele simplesmente foi eleito para representar esses 100 proprietários. Mas nesse Mas ele não caso, os moradores, ninguém se mobilizou pra tomar uma atitude sobre isso. O que estava sendo comentado, eu não sei a fundo o caso, mas o que estava sendo comentado e discutido no âmbito jurídico é exatamente isso: se o condomínio pode vir a responder também por isso ou não, né? Então, aí a gente olha Caraca, que doideira, hein? justamente qual foi a ação do condomínio como um todo. E aí você esquece síndico, eu estou falando dos moradores, com relação a esse ato. Por quê? Porque na ausência, na inércia do síndico, os moradores têm poder, está lá na lei. Tá? Então, se o síndico não executa o que ele tem que executar, se ele não está cumprindo lá a convenção condominial, o regulamento interno e etc., e a própria lei, um quarto dos moradores pode fazer. Está lá na lei, entendeu? Que louco. Então, é nesse ponto que eu falei, depende, pode responder ou não, vai E depender. aí, nesse caso, por exemplo, nessa ação criminal, obviamente, mas o fato de saber se ele vai continuar morando ou não, aí é Aí, se ele vai, outra se ele vai instância. responder com o próprio patrimônio, pode? Pode. Pode responder com o próprio patrimônio, tá? A questão Porque dele. deve ter uma lei lá que, tipo assim, ele conquistou a casa, ele não pode também ser expulso, porque também tem esses conflitos de coisa, não Aí tem? são duas situações diferentes, né? Ele ser impedido de usar e gozar da própria propriedade, que a gente está falando daquele morador que é considerado antissocial e etc., ele tem que ser afastado Tá, da casa, da propriedade dele. tá. É uma situação, tá? Então, se ele representa um risco para a coletividade, de fato, tá? A questão do direito de propriedade não vai garantir a ele o uso se ele for considerado um morador, um proprietário antissocial ou que represente um risco para a coletividade, tá? Ah, mas isso ele vai perder a propriedade dele?
Necessariamente não, Então vai morar tá? lá. Exatamente, Exato. tá? Então, aí Pessoa são não duas grata coisas no distintas. condomínio. É exatamente isso. Para chegar a esse extremo, Vende. é É isso. isso. Demora, sabe? Para chegar a esse extremo, mas a lei protege, né? Então, assim, o direito de propriedade não vai se sobressair a essas questões. Caraca, mano, é muito complexo, porque, tipo. É que nem assim, não tem nada a ver, mas, enfim, lembrando desse assunto agora. O caso da Richthofen. Cara, aconteceu o que aconteceu. E aí me parece, pelo que eu vi lá, uma matéria muito por cima, parece que ela vai ser herdeira dos 5 milhões. Pois é. Que maluco. Você viu que É reviravolta que deu no destino ela cara? ser milionária? Entendeu? Eu acho. Mano, ela Não, pagou. assim, Ah, básico, né? caraca, Não, meu. é exatamente isso. Por isso que no Acho direito que pra ela fala, bem sim. É isso. não Entendeu? tem nada que seja absoluto, né? Aí, às vezes as pessoas falam, advogado nunca fala sim ou não, fala depende. Porque depende mesmo. Eu tenho um pouco Depende de de ranço. de Quando eu muitas resolvi a coisa, eu falava, circunstâncias, pois queridão, é. vamos no sim ou não? Porque se depende, ele me irrita um pouco, sabe? Depende das circunstâncias, depende do Caraca. caso. Um caso não é igual ao Esse outro. depende é sempre, sei lá, pega uns casos muito tipo criminalista, que aí é a brecha que às vezes o advogado tem de. Porque a lei tem várias brechas. Então, às vezes é a brecha que pega pra contornar ou contar de uma outra forma É e vai, assim, né? a gente utiliza uma máxima que é a seguinte: o que não está nos autos, no processo, não está no mundo do direito. Então, muitas vezes, aí tem essas questões, como você citou da Richthofen, que, né, causa comoção social e etc. E aí a população tem aquela visão completamente deturpada do caso em Tá. si, né? Porque são casos midiáticos e etc. Então, o que não está no processo não existe. Sabe? Então tem muitos fatos, Quando muitas você diz que não tá situações, nos autos, é que não tá escrito de fato no não está papel. provado, Ah, tá. não tá provado, não consta nenhuma situação relacionada àquele fato nos autos, não tem nenhum nexo ali, sabe? Tá, Entre o fato, o direito, não tem. tá. Então, se isso não existe, o advogado vai se aproveitar, claro, porque depende do lado da mesa que eu tô. Você entendeu? Que Então, beleza. depende do lado da mesa que eu tô. Então, o que acontece? O juiz, quando ele vai julgar, ele tem que se ater ao que tem nos autos, tá? Porque senão ele vai julgar extra petita, extra pedido. Então, ele Uhum. tem que se ater ao que tá lá, sabe? A não ser que tenha um fato novo, aí tem as suas exceções, Sim. entendeu? Mas é por isso depende. No resumo da ópera, assim, lidando com condomínio, qual que é a conclusão que você tem sobre a sociedade em que Olha, vivemos? você quer que eu seja bem sincera? Aqui você pode falar o que você quiser, entendeu? Júnior, olha, Porque ali é uma fração, os condomínios nada mais são do que uma fração da exatamente. sociedade. É isso, né? A gente tem ali, no mundo condominial, ali é um ecossistema, vamos dizer. Assim, hoje, a sociedade como um todo, e a gente lidando com condomínio, né? E aí eu trabalho com condomínios com 60 apartamentos, com 100, 200, 400, 1000. Então é um universo de muitas pessoas, de Cara, muitas personalidades. Mas, de fato, parte da sociedade está doente, sabe? E isso a gente brinca, né? Mas é algo muito sim. sério. Quem acompanha aí o mundo condominial, as notícias do que acontece dentro dos condomínios, é uma situação muito alarmante, Quanto tá? tempo tem a marca? 15 anos. Tem, então você percebeu nitidamente uma diferença de a marca, o seu trabalho dentro do condomínio antes da pandemia e depois. Completamente. E essa mudança gravíssima muito provavelmente foi depois da Muito, pandemia. muito. A questão da ansiedade, né? A questão das doenças mentais mesmo, sabe? Hoje, tudo a gente consegue resolver na palma da mão, né? 90% das situações você consegue resolver ali pelos aplicativos, enfim, por uma reunião online. E isso que acontece. Os condôminos também, eles são muito imediatistas. Então, tem situações, por exemplo, que eu preciso de um tempo para eu investigar o que está acontecendo, né? Então, parte de uma reclamação de barulho, que é muito comum em condomínio. Ah, o clássico. É muito comum. Eu preciso entender que tipo de barulho, quando aconteceu, onde aconteceu, que horas que foi isso. Para quê? Para que eu tenha o mínimo de indícios para tomar alguma providência. Se essa reclamação vem desamparada de tudo isso, eu posso agir? Não posso.
Porque eu não sei se esse condômino teve um problema e ali ele está querendo se vingar do vizinho, sabe? Eu não sei. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque eu tenho que proteger a coletividade. Tá. A administradora, ela é contratada, o síndico, ele é eleito para garantir o quê? Que tenha garantir o direito da coletividade. E se confunde o direito individual com o coletivo. Você Uhum. entendeu? Então, de fato, depois da pandemia, isso se acentuou muito, muito, né? Eu acho que aí em todos os ramos de atividade, todo Sim, mundo teve que se sim. reinventar, enfim. Mas nos condomínios em si, os condôminos passaram a terceirizar todos os problemas. Tô com problema dentro do meu apartamento, tá pingando, é problema entre unidades. Qual que é o papel do síndico, da administradora? Intermediar. E, Estabelecer aquele diálogo, mas não é resolver o problema. e uma coisa que. Ah, isso daí depois eu quero saber. Só pra eu não esquecer aqui. Uma coisa que eu vejo, na minha visão, pelo que a gente falou até agora, é fundamental ter uma administradora, porque o fato do síndico estar sempre ali, com relação com os moradores, gera uma intimidade. O amigo. E a administradora vindo de fora não tem essa relação. Então ela consegue ser mais cética ali pra resolver. Isso daí faz sentido ou não? Faz total sentido. A administradora, na verdade, ela tem que ser imparcial, né? Então por isso que, assim, cara, chama a administradora pra ela vir aqui e intermediar. É, Aí já entra nisso que você falou. Que, como é que você falou? Você falou que intermediar a situação, mas vocês não resolvem o problema. não. Se a situação, ela Porque tem problemas também que não dá pra resolver. não é de competência do condomínio, né? O que Tá. que é de competência do condomínio? Cuidar das áreas comuns, do que todo mundo está compartilhando ali. Então, esse exemplo clássico aí de infiltração entre unidades, etc. O que que acontece? A administradora e o próprio síndico, ele faz a intermediação. O que que é a intermediação? É bater lá na porta do vizinho de cima e falar, olha, o seu vizinho de baixo aqui está reclamando, tem um problema no seu banheiro, vamos dar uma olhada. A gente, muitas vezes, o próprio síndico direciona a manutenção para entender e constatar se realmente esse problema é entre unidades ou se tem alguma coisa a ver com a Sim. prumada, né? Porque aí é responsabilidade do condomínio. Então, é esse papel que o síndico faz, que a administradora faz. Mas também nessa gestão aí, nós temos aí esse tripé, porque tem o síndico e tem o conselho também ainda. Tem um conselho consultivo, né? Tem o conselho Cara, é um país. É fiscal, um país. e aí vem a administradora. Sabe? Então, quando você mencionar, quando o síndico não está conseguindo aí fazer essa intermediação de conflito, aí chama a administradora. A administradora não tem muito esse papel, tá? Mas eu já notei, inclusive eu tive uma reunião semana passada com uma profissional da área, porque eu já notei que há uma necessidade, é uma crescente também nesse mercado de mediação. Porque tem casos que ele se estende um tanto, que o desgaste é tão grande que a melhor situação é que nem o síndico, nem a administradora esteja tratando esse conflito. Que se contrate mesmo um profissional Caraca, um para profissional mediar, para especialista mediar, pra para isso. mediar. Tem muitos condomínios que estão lançando mão da mediação mesmo, porque a situação foge do controle, sabe? E Porque de uma tem certa forma são pessoas, né? A gente não pode esquecer também, né? Esse E é o é ponto. importante a gente entender, né, o que está acontecendo dentro daquele apartamento. Quando tem, por exemplo, um conflito, não material, como eu mencionei aqui, uma questão de infiltração, não. Que são questões, por exemplo, barulho gera muito esses problemas que acabam, às vezes, até culminando as vias de fato, sabe? Acaba polícia na porta do condomínio, acaba acontecendo isso. Então, é importante ter um profissional qualificado também para mediar algumas situações. Agora que você tá mais à vontade, você já tá mais segura, É mesmo? agora eu vou nas polêmicas. Jura? Uma situação que é o seguinte: se você tem um morador que tá lá com som alto, aí é som. Aí você, beleza, amigão, baixa o volume aí e tá, não sei o que, beleza, ok. Mas quando você tem um recém-nascido que tá doente, tá chorando, como é que é esse. Porque assim, é o que eu falei. Acho que tem coisas que o próprio ser humano e o morador tem que ter a sensibilidade de falar, putz, é uma criança, meu, tá doente, tá com dor de ouvido, não tem o que fazer. Tem esses Exatamente. problemas assim dentro do condomínio que assim, amigão, é você ter um mínimo de consciência, de empatia com o outro. Porque acho que talvez É, uma gordurinha ali é muito isso. muito, muito. Não é só o financeiro do síndico, Não, entendeu? é a convivência, né? É a convivência. E essa questão, quando a gente fala de barulho, por exemplo, nesse exemplo que você deu, por isso que a gente tem que entender, tá, barulho, que tipo de barulho?
Porque se tá com o som alto, ele vai baixar o som. Se ele se recusar, simplesmente você será multado. Sim, Agora, é uma situação que eu tenho controle tá. e que eu posso ir lá e baixar o som e o problema está resolvido. Mas eu escolhi não baixar o som e assumir a multa. Agora, uma situação de uma criança que está doente, ou a gente tem muitas situações envolvendo crianças atípicas, crianças autistas, Isso é um ponto né? também. Então, isso depende da vontade do adulto que está ali, do proprietário? Não depende. Então, isso ele vai ser punido, ele vai ser notificado, advertido, multado por uma situação que ele não tem o controle? Não. Sabe? Então, Tá. por isso é importante ter essa proximidade e entender. É óbvio que a gente está falando de uma questão pontual. Ah, bebê recém-nascido é uma situação que é provisória, né? Isso vai passar e etc. E aquele outro vizinho, ele tem que ter essa empatia. Por quê? Porque é algo que a gente não tem como controlar isso, Uhum. né? É diferente, por exemplo, a gente tem muitas reclamações quem tem pet, né? Aí comprou cachorrinho novo, que legal. Até aquele cachorro se adaptar, O ele fica latido ali. sozinho, né? Ele fica sozinho, ele fica estressado, aí ele chora, enfim, arranha a porta. Isso é constante. Então, assim, o tutor dele, ele tem ali algumas formas, né, de minimizar esse impacto para o vizinho. Então, a gente até orienta. Muitas vezes a gente orienta, olha, bota um tapetinho, sabe? Essas coisas, para minimizar o impacto, porque tá incomodando o seu vizinho. Você sai para trabalhar, mas o seu vizinho está trabalhando remotamente aqui. Nossa. Porque o morador fala, não, mas durante o dia eu posso fazer o barulho que eu quiser. Não, não é isso que diz a lei. É Que é o caracterizado, horário inclusive, comercial ali. perturbação ao sossego. Então, são coisas, são situações que, às vezes, com uma modificação de comportamento, sabe, resolve o problema. Sim. Os conflitos, eles tendem a crescer muito, por quê? Por negligência mesmo, por falta de empatia. Ah, não quero saber, eu tô na minha casa, eu vou fazer o que eu quiser. É até a página 2, né? Você escolheu viver num lugar e compartilhar a sua piscina, o jardim com mais 199 pessoas. É isso. Entendeu? Então, não é por aí. Resumindo, morem em casa. Compra uma. Porque até casa também não é. Porque você Não, tá seu direito colado. não é absoluto. Tem condomínio que tá tão colado de Exatamente, não é casa. absoluto. Agora, claro, viver em condomínio é você escolher a compartilhar, né, as suas áreas com outras pessoas, e inclusive com pessoas que têm outra cultura, né? É muito Nossa. engraçado. A gente administra um condomínio que ele tem estúdios. Então, Tipo tem Airbnb também? isso, Nossa, exatamente. esse daí é outro problema, E né? aí, o que acontece? Ali tem muita locação por temporada também, mas tem locações típicas mesmo, que são feitas por estrangeiros. A gente tinha uma família de portugueses que moravam no estúdio, né? E aí morava uma família. Eu tô falando de 34 metros quadrados, sabe? E aí eles tinham o hábito de, um dia da determinada semana, eles faziam os pratos típicos, tal. Então o cheiro, principalmente bacalhau, e não sei, o cheiro era muito forte, muito forte. Faz parte da cultura deles e etc. Incomodava. Incomodava. Caraca. Então, Ah, mas se você fizer incomodava. amizade, fala, amiga, me convida. Vou jantar com você, né? Mas sabe o que aconteceu? Que foi legal? O pessoal desse andar, eles fizeram exatamente isso. E aí eles pediram para o síndico, falaram assim, dá para ceder o espaço gourmet uma vez por semana, para eles fazerem esse peixinho lá no espaço gourmet, para não ter esse inconveniente, porque realmente invade o apartamento de todo mundo. Caraca. E aí ó, a gente conseguiu resolver o problema desse jeito, porque começamos a ter reclamação, vamos entender que cheiro é esse, o que é, se é falta de higiene. Não, era uma questão muito pontual. E aí foi feito isso, passou a cozinhar no espaço gourmet, fez amizade, a galera ia lá comer o bacalhau e deu tudo certo. Além desse caso, teve algum caso que, tipo, pra vocês é um case, assim, tipo, cara, era um conflitão ali, a gente conseguiu dar a volta por cima e isso virou um case de vocês. Tem sim. Teve um caso que Eu acho que muito demorou. da prova social de vocês é muito isso, assim, tipo, gente, isso daí é fichinha. Eu já tive um caso que, blá, 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 blá. É Ah, então isso. beleza, entra. É isso. Mas é isso mesmo. Por quê? Porque às vezes, na visão de quem está vivendo o problema, nossa, isso aqui é impossível de ser resolvido. Ou do próprio síndico, que já está muito desgastado, porque às vezes o síndico está muito desgastado. E aí ele não quer nem responder mais a mensagem, ele não quer atender. Então, isso é um problema. Nós tivemos um caso
um condomínio que a gente administra há bastante tempo. E o que aconteceu? Um condomínio super tranquilo, moradores pacíficos, assim, bem tranquilo mesmo. E até me causou estranheza quando comecei a receber reclamações pontuais de uma moradora que também mora no condomínio há muito tempo, reclamações do vizinho de cima por conta de barulho. Hum. Falei, mas não é possível, né? E aí nós chegamos ao ponto de pedir para uma conselheira ficar no apartamento da reclamante, tá? Determinado horário para verificar se conseguia captar o que tipo de barulho que estava acontecendo ali. Por quê? Quando tem reclamação de barulho, o que que a gente costuma fazer? Vamos verificar ali se os outros moradores também estão sendo incomodados. Uhum. Porque tem questão que é muito, Específico. muito relacionada ao limiar de tolerância individual de cada um, Tá. sabe? Então, nesse caso, a gente já tinha feito de tudo para tentar descobrir e nós chamamos para uma mediação. Essa moradora, que era reclamante, ela estava tão estressada que ela chegava para conversar com a gente, ela já chorava, ela já sabia a rotina da família inteira. Toda. A rotina do Aposentada, começo né? ao fim. Do Caraca. começo ao fim, ela sabia. Ó, agora ele vai abrir o guarda-roupa. Agora a filha vai chorar. Agora, ela sabia a rotina da família inteira. Meu Deus. Nós atendemos, chamamos o reclamado para uma conciliação, porque ele já tinha sido notificado, advertido, e ele, advogado, contestava e etc. né? Então vamos chamar para conversar as partes? Eu Você acho que ele é concorda? advogado talvez é mais difícil, porque Nossa, aí ele vai a debater, né? resistência é muito grande, porque tradicionalmente falando, o advogado ele é preparado para ser reativo, né? Ele, não, mas eu tô dentro da lei, mas não sei o quê, Exatamente. mas no artigo tal, mas você fala, puta, vai ser longo. E aí a gente tinha essa certa resistência dele admitir que, por quê? Nós começamos ali a conversa com ele, dizendo, olha, talvez o seu armário ali tá tendo um ruído que incomoda. Você abre o armário às 5 da manhã, ela tá dormindo. E etc e tal. Tem algumas coisas que você pode fazer, bota uma borrachinha, faz isso, faz aquilo, bota tapete para sua filha quando correr, não impactar tão forte lá embaixo. Uhum. Faz isso. Já fiz de tudo, ela é intolerante, quer dizer, isso acabou virando um conflito, o barulho virou secundário. Era uma questão, virou uma animosidade entre os dois. Pessoal. Entre os dois. Nós chamamos algumas vezes para mediação, que não deu certo. Nós chegamos ao ponto de falar, bom, ok, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contratar um profissional para fazer a medição. Porque nós fomos para a parte técnica, porque a gente estava tentando... Medição do som. Medição do ruído, que alegava ser o problema, né, da reclamante. Para configurar que realmente o de cima, o reclamado, estava infringindo o regulamento, a lei, e ele poderia ser enquadrado com perturbação ao sossego. Uma pausa. Por exemplo, não sei se tá atrelado a isso, mas assim, chamou um profissional para fazer a medição. Às vezes, esse profissional, tipo assim, cara, o barulho aqui dentro é X, mas você tá na Avenida Paulista. Exatamente. O barulho aqui é muito maior, querido. Então já é pessoal essa treta aqui, entendeu? É isso. Foi isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Bom, a gente já se utilizou de várias situações, conversa, não tem jeito? Então, ok, vamos para a parte técnica, tá? Só que quem alega tem que provar, Uhum. beleza? Então, nós chegamos para reclamante, olha, a única forma que nós temos de te ajudar a resolver o problema, porque eu não tenho nenhum outro morador que está reclamando disso, de mediar a situação, é você contratar, então, um engenheiro, um técnico, assim, para que ele faça a medição, para que a gente... E ela que contrata. Exatamente, quem está alegando, porque isso não estava Puta, mexa no bolso, atingindo esquece, a deixa coletividade, a gente não estava atingindo a coletividade, porque uma vez que está atingindo a coletividade, quieto. ok. Aí é o condomínio E o que traz. condomínio, o síndico, o administrador, ele não tem papel de investigar isso. Não, quem alega tem que provar. Então, vai ser dessa forma. Ok? Não, ok. E aonde houve a resistência? No advogado, no reclamado. Ele disse, não, eu não admito, porque nós fizemos uma proposta para que entrasse no apartamento e fizesse a medição. É claro que ele não ia admitir que produzisse prova contra ele mesmo, Uhum. entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando a gente jogou a responsabilidade para eles, para ambos, falou, não, vocês podem fazer o seguinte, vocês dividem aí as despesas, porque o senhor não quer resolver o problema? O senhor não está dizendo que o problema não é do seu apartamento? Então, é uma oportunidade que o senhor tem de resolver o problema. Então os dois deveriam investir Exato. e pagar. Então, a nossa recomendação, o senhor paga metade, ela paga metade, para a gente chegar a alguma conclusão aqui. Sabe qual foi a conclusão? Eles acabaram estabelecendo um diálogo. Ele entendeu o que incomodava ela. Ela também foi um pouco mais
teve mais flexível no ponto dos horários dela, da rotina dela, porque ela trabalhava remotamente. Então, qualquer barulhinho realmente incomodava ela. E, sobretudo, no período diurno, que os apartamentos, em tese, estão vazios. Então, qualquer barulho entre apartamentos se torna um pouco, né, Uhum. maior. E era isso que acontecia na torre dela. Conclusão: quando a gente jogou para eles a responsabilidade que eles tinham que resolver isso e que isso ia gerar um custo, eles resolveram baixar a guarda, entenderam e o problema foi resolvido. Joga um custo pro morador e joga Isso, na vida. porque é o que eu falei, o morador, ele costuma querer terceirizar toda a responsabilidade. Tudo que acontece no condomínio é responsabilidade do síndico e não é. É que nem, tipo, um morador que tem... Ou uma pessoa que tem advogado, aí ele se sente corajoso. Fala com o meu advogado! Aí ele tá no condomínio que tem o síndico... Vou falar com... Isso. E aí, na hora que você tira e fala, ó, agora você tá sozinho, campeão. Ah, não, peraí, não era bem assim. É isso mesmo. É por aí. É isso. Foi tranquilo? Tranquilo, por enquanto Tranquilo, tá tá sendo. vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cara, eu não fiz 10% das perguntas que eu ia fazer, tá Ah, eu vendo? falo muito, né? É Tem, que é muita porque história, esse cara. Falar de condomínio. tem história. Não, tem muita história, Vamos assim. ter que chamar você pra uma parte 2 aí pra Estamos contar histórias aí. Muitas. polêmicas do... Aí eu vou separar só aquelas mais escabrosas, tá? Ai, Porque tem caramba. bastante. Dani, assim, só pra galera entender, porque a gente falou muito de administração de condomínio, mas dentro da marca, é só isso que tem? Tem outras coisas também? Como é que a galera te encontra? Só pra ficar claro aí. Bora. A marca, essencialmente, a gente trabalha na administração de condomínios, né? E nós estamos lançando agora esse ano, né? Um produto que a gente está chamando de assessoria jurídica por assinatura, voltada para condomínios, tá? Então, isso se estende, inclusive, aos condomínios que não são nossos clientes, óbvio. E é justamente para minimizar tudo isso que a gente comentou aqui durante esse bate-papo, a assessoria jurídica entrar para minimizar mesmo, Uhum. sabe? Então, hoje a marca também está lançando esse produto no mercado para fomentar mesmo, né, a questão da administração condominial, mas muito relacionada à importância de ter um advogado qualificado na área condominial para ajudar aí os síndicos, os moradores, etc. Tá? Nossa, legal. Não, faz todo sentido. É Era esse o isso. ponto que eu também queria entender aí, que ia ficar claro para quem tá assistindo. Entender essa importância, porque antigamente, é o que você falou, antigamente era outra cultura, outra galera, o síndico sozinho tocava, um aposentado. Hoje não, Hoje tem condomínio que, meu, é um bairro ali facilmente. e é blindar o patrimônio dos condôminos, né? Então é muito sobre isso também. A valorização, ela está não só em ter as áreas comuns bem cuidadas, não. A valorização patrimonial dos apartamentos também está muito na gestão jurídica. Porque se você vai comprar um apartamento hoje, você vai verificar como que é a situação do condomínio, se ele está devendo, se ele tem passivo. Uhum. Então isso é muito importante. É muito importante a questão jurídica. Agora vamos aos finalmente, que é o seguinte, galera que quer entrar em contato com você falou, gostei, preciso Legal. disso. Ó, que Onde que a legal. galera te acha? A gente tem lá, tá lá no Instagram, marca underline EDM, pode encontrar a gente lá, né? E aí tem os nossos canais de comunicação, WhatsApp e tal, mas essencialmente nós temos lá o Instagram. E você achou que você ia se livrar da pergunta, né? Da pergunta, qual? Exatamente. Essa pergunta aí que você teve tempo pra pensar. Quero ver se vai conseguir. O que você quer que o mundo saiba sobre você que ainda não foi dito? Poxa vida, o que o mundo que não foi dito? É a Nossa, sua assim, é a oportunidade minha de... oportunidade? Pois é, o quê? Bom, o que as pessoas não saibam de mim? Ah, É bastante coisa. bastante coisa, né? Bastante coisa. Não, é interessante, porque assim, nessa profissão, né, a gente acaba meio que utilizando uma armadura, né? Ser uma pessoa mais fria e etc. Por mais que de uns anos para cá, e aí eu falo, você me perguntou sobre ser mãe, etc. Isso tocou muito a minha vida, a questão da maternidade atípica, tá? Isso me mudou muito e me fez ter uma visão humanizada de todas as situações, principalmente as situações profissionais, tá? Então, o que as pessoas às vezes me acham muito séria, sabe? Muito firme, etc. E na verdade, eu sou uma pessoa que assim, como que eu vou dizer? Eu acabo
me tocando muito, sabe? Pelas questões, sobretudo pelas questões de vulnerabilidade, as questões sociais, que às vezes estão muito ligadas e intrínsecas ali na vida condominial. A gente se depara com isso, sabe? E aí, muitas vezes, como administrador e etc., você vê isso como um número, como mais um e etc. E eu tive uma virada de chave muito importante com o nascimento do meu segundo filho. Muito importante mesmo. Me mudou o meu olhar, mudou a minha vida. E isso impactou para mim de forma positiva, porque as pessoas também me olham hoje de forma diferente. Então, isso é um diferencial. Eu posso fazer uma reflexão aí. Vou fazer 50 anos esse ano, né? Então, eu acho que é esse meu lado mais humano, né? Mais carinhoso e etc. Porque eu sou uma pessoa muito direta. Sou muitas vezes. Porque para você conduzir, por exemplo, uma assembleia que você tem mais de 100 pessoas, se você não tiver pulso firme, a coisa desanda, sabe? Então, Total. eu também sou uma pessoa que tem coração. Exato. Somos todos humanos e eu acho que esse que é o ponto importante. É isso. E esse é um grande É isso. diferencial seu. É isso. Você chegou cedo aí, você Eu vi tudo a surpresa, pô. Aí é sacanagem, né, meu? Pô, sacanagem. Poxa, entendeu? que legal. Então, um presente só pra Obrigada. agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. Imagina, foi um prazer. Que tudo, uma caneca. Eu tô pensando nas piadas aqui, porque eu já gastei com o Jeep. Então, assim, ó. Você não pode repetir que vai ficar Café, feio, exato, né? café. Se você Café. já sabe, né? É Adoro obrigação aí. café sempre, Agora não pode sim, a faltar. bolsinha, rolê com a família. Legal, Entendeu? legal. É isso. Rolê com a família. ó, E o temos. caderninho pra você anotar os BOs do condomínio, porque aí na próxima Na você... próxima eu vou trazer todos, Nossa, ó. Rolê com a exatamente. família, vai aqui, ó. Aguinha das crianças, né? Entendeu? É Legal. isso. Legal, gostei muito. Foi um prazer Obrigado, viu? dividir esse tempo aqui com você. Falar E um pouquinho desses BOs. Como é que é o nome da professora? Da Thaís. Thaís Floriano. Fala pra Thaís que tá bem. Tá bem? Tá investindo Melhorou? legal. Pô, que Muito bom. legal. Então, Feliz. é Vou isso falar, aí, Thaís, valendo a ó, pena. você tá mandando muito bem. Vai treinar a equipe agora. Muito Tá legal. bom, Muito bom. legal. Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. Queridos, então é isso. Vai ter parte 2, porque assim, assunto de condomínio é isso daí. Vai ter coisa. E detalhe, viu? Tem uma novidade aí. Acompanha. O Catarina, qual que é o arroba aí? A gente vai colocar aqui. Mas dentro do Instagram da marca vai ter um quadro chamado Assembleia, que a gente vai mostrar esse lugar aí, entendeu? Retratar esse negócio. É entendeu? isso. marca.adm_condomínios. A gente É vai isso. colocar aqui na descrição. Legal. Então é isso. Legal. É isso. Vai ter parte O 2. quadro vai bombar, porque o que tem de BO O que nas tem de história, né? assembleias é muita Maravilhoso, coisa. hein? Então, galera, foi isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, acompanhe a marca. Se você tá no condomínio aí, tem os BO, já segue lá que ela resolve. Entendeu? É isso. Então, é isso. E o próximo convidado é sobre isso. Eu vou deixar no suspense aí, porque é complicado. Essa galera da confeitaria aqui não veio pra brincadeira, não. Fechou? Então, falou!